Vamos mudar de assunto agora. Aqui no estúdio vamos ter o nosso momento de entrevista. E para falar sobre o crime de stalking, perseguir uma pessoa online ou no mundo físico pode dar cadeia, tá? Em abril de 2021 foi sancionada uma lei que inclui no Código Penal o crime de perseguição, conhecido também como stalking, que é essa palavra, essa expressão em inglês. Esse crime ele foi bastante comentado nos últimos dias devido a casos nacionais que ganharam grande repercussão, que foram amplamente divulgados. E para explicar sobre esse crime, sobre as penalidades, eu vou conversar agora aqui no estúdio em uma entrevista com a advogada Fernanda Noronha. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação no Gazeta News edição da manhã, Fernanda. Bom dia, Mara. Bom dia a todos que estão assistindo a Gazeta News. De fato, o stalking foi inserido ao Código Penal pela Lei 14.132 de 2021, tipificando essa conduta, o ato de perseguir alguém reiteradamente, de forma repetitiva, invadindo a sua privacidade, ameaçando a sua integridade física ou psicológica. Esse crime, popularmente conhecido como crime de perseguição, ele tem vários segmentos. O primeiro segmento é o stalking afetivo, que envolve os relacionamentos, as questões familiares, onde a vítima é perseguida por uma pessoa do seu próprio vínculo. Num segundo momento, existe o stalking funcional, que pode ser configurado ou praticado no ambiente de trabalho, igualmente também no ambiente escolar, aquela criança que é perseguida pelo colega. E, por último, o stalking visando a idolatria. Então, um jogador de futebol, um líder religioso, um artista. Nós tivemos o exemplo da Ana Hickman, que foi extremamente perseguida e, inevitavelmente, devido ao ato de perseguição, o seu cunhado veio a tirar a vida desse fã que, de fato, vinha a perseguindo incessavelmente. Então, o stalking, ele vem como uma prática de crime de perseguição, em específico pela obsessão do autor em face da vítima. Era exatamente o que eu queria perguntar sobre o que é que vai caracterizar esse crime, né? O que é que caracteriza o stalking? Essa obsessão, essa perseguição, é você tentar contato reiteradas vezes, estar nos mesmos ambientes que a pessoa perseguida está? Seria mais ou menos isso? Exato, mais ou menos isso. Perseguir a vítima quando ela está indo à academia, retirar fotos, enviar e-mails, mensagens indesejadas, fazer diversos telefonemas, presentes não solicitados ou indesejados. Existem também outros meios, divulgação na internet de imagens, vídeos e com a configuração, obviamente, de outros crimes. A exemplo do stalking, que deriva da vingança pornô, onde um dos cônjuges ou uma das partes do casal, em vingança, publica aquele vídeo íntimo para trazer mal e afetar a idoneidade psicológica e toda a questão da privacidade da vítima. O stalking, ele não é apenas presencial. Eu até citei isso no início aqui da entrevista, na abertura. Ele também pode ser online, no ambiente da internet? Verdade. O stalking, ele não é especificamente presencial. Ele pode se desdobrar pelo cyberstalking, que é a perseguição cibernética no meio virtual, que é exatamente quando o autor daquele delito, ele começa a enviar mensagens. Olha, sei onde você mora, manda uma foto onde a vítima está, faz comentários exagerados na internet, faz comentários com declarações de amor, utiliza a imagem da vítima, envios de e-mail de forma assim desproporcional. Tudo isso traz realmente um terror, a vítima fica aterrorizada com essa conduta. Além do mais, além do virtual, pode ser por carta escrita, pode ser pelo acompanhamento, a vigilância, né? Normalmente a pessoa que é vítima do crime de stalking, ela pode ser vigiada. E isso é uma prática que deve ser coibida, e com a inclusão do artigo 147-A no Código Penal,
houve essa inserção do tipo penal que penaliza. E tem uma pena que vai de 6 meses a 2 anos, podendo, inclusive, não em regra, mas gera prisão. E também o aumento da pena, se envolver criança, adolescente, idoso e mulher por condição de gênero. Também existe a majorante nesse crime, que aí a pena vai passar ao patamar de um crime de menor potencial ofensivo, sob a condição de concurso de agentes, quando são 2 ou mais pessoas, ou quando existe o emprego de arma, que não necessariamente precisa ser a arma de fogo, mas pode ser arma branca ou qualquer arma utilizada para prejudicar e restringir, em tese, a liberdade individual da vítima, bem como invadir a sua privacidade e chegar, de certa forma, a trazer esse terror. A vítima fica aterrorizada. Imagina, você ser perseguida, né? Você se sente totalmente de uma maneira invadida, você não se sente segura em espaço algum e você fica com certeza amedrontada 100% do seu tempo, imaginando que aquela pessoa está ali vendo, acompanhando cada passo seu. Então, é um crime e tem pena, é isso, Fernanda? Isso, é um crime, tem pena, com a inclusão do artigo 147 no Código Penal. A pena foi aumentada porque antes da inserção do crime de stalking, um crime de perseguição, nós tínhamos o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, que era a perturbação da tranquilidade, a moléstia a alguém. Só que existe uma grande diferença. No artigo 65, não precisava ter uma conduta reiterada. Para o stalking, a conduta tem que ser reiterada. E você me pergunta, reiterada como? Repetitiva, por diversas vezes. Existe uma proporcionalidade, uma contagem de quantas mensagens? Não. Suposição, um exemplo, a vítima foi perseguida pela manhã, enquanto estava indo ao trabalho. Posteriormente, o agressor tirou uma foto. Quando a vítima vai à academia, o agressor está ali, vigiando, recebe mensagens. Tudo isso em um só dia. A prática, no entendimento, já está configurada, porque existe a habitualidade. Isso não entra dentro do lapso temporal. Entretanto, por exemplo, a moça está em um evento social e um rapaz vem a observá-la ou mandar uma única mensagem, não está configurado o crime de stalking, tendo em vista que a prática ela tem que ser habitual, reiterada, repetitiva. E diante dessa inserção desse novo artigo, desse novo crime, que tem uma pena que foi bem maior, porque no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, a pena era de 15 dias a 2 meses e, em regra, foi revogado o artigo 65, mas existem outras questões que poderiam ainda ter mantido essa contravenção para que a sociedade fosse tutelada. Fernanda, para que a gente possa entender, existiu algo que fizesse com que esse crime ele tivesse essa tipificação específica? Foi, no caso, não sei, muitos casos que foram se desdobrando devido a essa perseguição reiterada? Mara, durante o período pandêmico, existiu um salto, assim, extremo, durante a pandemia, no relato de crimes de perseguição. Sim. Então, houve um salto gigante, enorme. O estado de São Paulo chegou a bater o pico de primeiro lugar. E diante dessas práticas corriqueiras, cotidianas, se exigiu um enrijecimento da lei nesse sentido, para poder reprovar essa conduta. Inclusive, em regra, o stalking não cabe prisão, mas nós, nos últimos dias, vemos que, em último caso, a prisão pode ser decretada devido ao descumprimento das medidas. Mulheres são mais vítimas? Com certeza. A mulher, em regra, é muito tida como vítima nessa situação, inclusive pelos relacionamentos afetivos. A mulher, ela entra dentro da condição de pena
como uma característica de majorar, aumentar a pena pela condição de gênero, no caso de misoginia, ou pelo caso do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, que envolve a lei de feminicídio. Então, a mulher, em regra, é sim mais propensa a sofrer esse tipo de crime. Inclusive, quando existe um término de relacionamento em que o companheiro diz você nunca vai arrumar ninguém. Não aceita muito bem. Não né? aceita muito bem, começa a perseguir a mulher em ambientes, mandar vários e-mails, mensagens, cartas de amor, faz declarações, envia presentes não solicitados ou indesejados, e isso é tido sim como uma prática que é voltada principalmente às mulheres. Para você ter noção, eu, estudando sobre caso, encontrei um caso de uma jornalista que recebia inúmeras declarações, inúmeros presentes que não eram solicitados, e se tornou uma questão insustentável. Vítimas de stalking chegam a registrar diversos boletins de ocorrência e, após o descumprimento de alguma das medidas, porque esse crime ele passa por um crime de menor potencial ofensivo, o rito sumaríssimo, Sim. não tem inicialmente o decreto de prisão como regra, mas pode sim ser decretada a prisão, e a mulher é uma vítima mais vulnerável nessa tipificação. Fernanda, você como advogada, o que é que você me diria para que eu pudesse ficar mais atenta em relação ao crime de stalking? O que é que eu devo ali ficar em alerta caso eu ache que pode estar começando a haver uma perseguição? Vamos lá. No nicho do stalking afetivo, que envolve os relacionamentos familiares e os relacionamentos conjugais, você pode averiguar se existe um excesso da insistência. É aquela busca insistente, indesejada, por envio de mensagens, e-mails, telefonemas infindáveis durante o dia. No ambiente de trabalho, se de fato também você passa por esse constrangimento de sempre estar sendo vigiado ou observado. Na parte de idolatria, para quem tem uma vida pública, a gente deve observar a questão realmente do envio maciço de mensagens, declarações de amor que passam do nicho da parte do trabalho público e entram na sua esfera pessoal, invadindo a sua privacidade. E o mais importante, juntar todas essas provas, e-mails, telefonemas, chamadores, cartas, publicações, para que a vítima leve todas essas provas para a autoridade policial para tomar providências. Então, é preciso juntar provas. Sim. Com essas provas, o que é que eu devo fazer? É ir até a delegacia mais próxima, buscar mais informações com a polícia, fazer um boletim de ocorrência? Isso, você deve juntar as provas. Para você comprovar que houve a prática do crime de perseguição, você tem que fazer esse apanhado de provas. Não apague as provas. Você pode fazer os prints das conversas. Hoje a gente utiliza muito a ata notarial, porque a ata notarial dá aquela certificação de que a prova é idônea, a prova ela é firme. Utilizamos outros programas para certificar aquela prova. Fazemos a extração de todas as mensagens, cartas, publicações e encaminhamos à autoridade policial para denunciar. Em regra, a vítima tem medo, mas a denúncia é necessária. E como denunciar? Ainda tem uma delegacia? Tem algum canal específico? Vamos lá. Você pode comparecer à delegacia da mulher se envolver o stalking afetivo, procurar uma delegacia especializada de crimes virtuais, Sim. bem como existe alguns estados que têm a previsibilidade de você realizar um boletim de ocorrência virtual. Lembrando que você deve estar munida de todas essas provas para que a conduta seja repelida, inclusive solicitar uma medida protetiva, se for o caso. Para a gente encerrar aqui essa nossa entrevista, Fernanda, qual que é a grande mensagem, então, que fica quando a gente fala desse crime de stalking? O stalking, ele traz uma grande percepção que muitos alegam que o agente, ele tem uma condição psicológica de obsessão, mas nem sempre a obsessão está correlacionada. O crime, ele traz a possibilidade de prisão, não é a regra,
porque é um crime de menor potencial ofensivo, passa pelo juizado, mas pode sim gerar prisão. E foi um grande avanço na legislação penal para coibir essa prática, porque muitas condutas de perseguição eram subnotificadas. As pessoas ficavam meio que com medo. Entretanto, como é ação condicionada à representação, a vítima precisa se encorajar e buscar as autoridades policiais para tomar as devidas providências. Então, fica esse alerta, caso você esteja passando por essa situação ou caso você conheça alguém que passe pelo stalking, é muito importante que você busque a autoridade policial mais próxima, que você faça essa denúncia, porque são até mesmo com esses dados, né, como a Fernanda muito bem colocou aqui, foi devido ao aumento dessas denúncias em relação à perseguição lá na pandemia, quando a gente está vivendo aquele momento de ficar mais enclausurado, que se deu essa decisão de se tornar mais rígida essa legislação em relação ao stalking. Então, caso você passe por isso, é muito importante que você busque a autoridade policial, que você faça a sua denúncia, porque sim, o poder público ele vai poder agir e vai poder, né, tomar medidas ainda mais determinantes para coibir essa prática que amedronta, que eu tenho certeza que deve realmente acabar com a vida de uma pessoa. Muito obrigada, Fernanda, pela sua participação aqui junto com a gente. Me coloco inteiramente à disposição. Muito obrigada, até a próxima. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Agora nós vamos com outro assunto aqui.